Olá, queridos irmãos, graças a Deus estamos aqui iniciando o nosso culto hoje, do ponto de pregação, lá de Aruana, o nosso bairro aqui em Aracaju. Estamos felizes por todos vocês que estão presentes aqui conosco nesta noite tão abençoada. Hoje, quarta-feira, às 20 horas, nós nos reunimos no bairro Aruana, na casa de uma das nossas irmãs, lá, a nossa querida irmã Andréia. Mas devido a essa pandemia, isolamento social, etc., nós achamos melhor darmos uma continuidade aqui pelo canal do YouTube mesmo, até que a gente regularize, sejamos curados, alguns em isolamento, né? Aí, então, por enquanto, nós faremos os nossos cultos todas as quartas-feiras, às 20 horas, aqui mesmo, no nosso canal do YouTube. E em breve, se Deus quiser, estaremos retornando presencialmente, né, na casa da nossa irmã Andréia, no bairro Aruana. Convido você a estar participando, inclusive, conosco, nas quartas-feiras, no nosso ponto de pregação em Aruana. Vai fazer 2 anos que nós nos reunimos todas as quartas-feiras lá no bairro Aruana. Então, você pode lá estar conhecendo, participando e se envolvendo. É uma verdadeira família, é um momento de comunhão muito abençoado, temos aprendido muito acerca da palavra de Deus. E hoje é dia de estudarmos a palavra do Senhor. Se você deseja receber o estudo bíblico aí no seu WhatsApp para nos acompanhar, nosso estudo bíblico nós temos lá algumas perguntas, e no momento aqui você vai estar preenchendo com as respostas que juntos estudaremos aqui hoje à noite, como tem sido todas as quartas-feiras, às 20 horas, ok? E também, se você deseja fazer um pedido especial de oração, este também é o momento, você pode colocar aí no chat do nosso canal, aí mesmo, nos comentários, e coloca o seu pedido especial de oração. Nós teremos o prazer de, no final do nosso culto, do nosso encontro nessa noite, estar orando por você, ok? Deus abençoe grandemente a sua vida. Vamos orar? Começando, então, o nosso culto desta noite. Quero agradecer a presença dos nossos queridos irmãos que já comentaram, o nosso querido irmão diácono Rivaldo, também nosso querido irmão diácono Aroaldo, o Eribaldo também, diácono. Estão aí os diáconos muito bem representados. Boa noite, Rivaldo, Deus seja louvado. Aroaldo, boa noite com Jesus, graça e paz. E também o nosso querido irmão Eribaldo. Boa noite, irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Amém, queridos. Louvado seja Deus. Vamos orar ao nome do nosso Deus. Senhor, nós te agradecemos nesta noite tão abençoada que o Senhor nos concede. Suplicamos o teu favor para que nesta noite possamos ter um culto abençoado, um culto alegre, onde celebraremos o Natal, onde comemoraremos também o Natal e lembraremos desta data tão especial. Abençoe o estudo que teremos nesta noite. Nós pedimos o teu favor, a tua graça, para que seja um estudo realmente que venha nos edificar e nos fortalecer. É no nome de Jesus que nós oramos e muito te agradecemos. Amém, Senhor. Amém, queridos. Que Deus, assim, então, nos abençoe, que tenhamos realmente este culto nas mãos do Senhor, sendo abençoados, assim, por Deus. Vamos cantar ao Senhor? Vamos cantar cânticos que engrandeçam ao nome do nosso Deus. Quero cantar esse cântico com você, um cântico bem conhecido, e a gente pode estar treinando esse cântico para a gente estar aprendendo, quem não sabe cantar, né? Esse cântico fala, nas estrelas vejo a sua mão. Vamos cantar esse cântico? Nas estrelas vejo a sua mão, e do vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois a história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, tudo Ele é pra mim. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça
recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá do céu, sem se importar comigo. Mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo. Mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Tudo é Jesus pra mim. Tudo é Jesus pra mim. Amém. Nas estrelas vejo a mão do Senhor. Nós sabemos sim o sentido do Natal, porque Deus é o nosso Natal, o nosso verdadeiro Natal. Jesus nasceu, por isso nós devemos louvar ao nome do Senhor. Tem um hino também que fala: Nasce Jesus, fonte de luz. Vamos cantar esse cântico? Nasce Jesus, descem os anjos cantando. Nasce Jesus, é nossa luz, que as trevas vêm dissipando. Nasce Jesus, eis a mensagem celeste. Ai, a luz da salvação, triunfante vem. Salve, ó Cristo, firma teu justo império. Gratos louvores, homens e anjos vêm. Nasce Jesus, glória a Deus nas alturas, paz na terra, graça e amor. A quantos Deus quer ter. Deus nos amou, Deus nos mandou, Cristo seu Filho amado. Deus nos amou, Deus se encarnou, vede o menino deitado. Deus nos amou, digamos todos os povos, gozam paz e salvação, todos os que creem. Reino bendito, reino de amor divino, gratos louvores, homens e anjos vêm. Nasce Jesus, glória a Deus nas alturas, paz na terra, graça e amor, e a todos Deus quer bem. Amém. Nasceu Jesus, nosso Senhor. Ele é a fonte de luz, Ele é a nossa plena certeza de salvação. Amém? Que bom, queridos, podemos estar louvando ao Senhor com esses cantos. Nós temos ainda um vídeo, quero passar um vídeo muito especial, em especial a todos os que participam conosco lá em Aruana, desejando assim um Feliz Natal a todos vocês, em especial, é claro, a todos que estão aí participando conosco neste culto, neste encontro que temos aqui. Por isso, queridos, quero passar esse vídeo agora, um momento muito especial, onde nós, através desse vídeo, podemos recordar
as maravilhas do Senhor naquela noite de Belém, viu? Então, que Jesus nasça em seu coração, que Jesus esteja habitando em seu coração, o verdadeiro sentido do Natal. Vamos assistir e participarmos juntos desse vídeo que nós vamos passar aí para você nesse instante. Deus te abençoe. Noite de paz, noite de amor, tudo dorme em derredor, entre os astros que espargem a luz, proclamando o menino Jesus. Estrela da paz, brilha, estrela da paz. Noite de paz, noite de amor, nas campinas ao pastor, lindos anjos mandados por Deus anunciam as novas dos céus. Nasce o bom Salvador. E o paraquedas eu quero. Deve ter dado aí algum problema, alguma intervenção, e nós vamos ver já já aí com o nosso querido irmão André, que está nos auxiliando. Então, já já a gente vai voltar aí ao normal, tá bom? Isso, já já a gente vê aí novamente o nosso vídeo muito abençoado, com certeza, depois no finalzinho, se der a gente passa novamente o vídeo aí, tá bom? Meus irmãos, vamos então dar início ao nosso estudo bíblico desta noite. Você pode participar escrevendo aí no chat as respostas de tudo aquilo que nós vamos perguntar aqui para você. Então, quero a participação sua aí conosco nesta noite, ok? Vamos orar ao Senhor mais uma vez. No final do nosso encontro, nós teremos aquela oração especial por sua vida. Então, nós vamos, nesse instante, estarmos orando para Deus nos abençoar durante o estudo, a exposição da palavra do Senhor. Quero agradecer aos irmãos que estão aí presentes conosco, participando conosco do nosso culto. Nós temos aí o nosso querido irmão Silvio presente conosco. Deus abençoe, Silvio, a sua vida em nome de Jesus. Nós temos aí também Cristiane Rosa Santana da Silva, e ela mesma coloca aí, né? Através do nascimento e ressurreição de Jesus Cristo, temos bênção da salvação. Muito bem, Cristiano. Que bênção a salvação que Cristo Jesus nos deu. Natal é isso, Natal é salvação, é esperança, é vida, é o amor de Deus encarnado para nos salvar. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor a tua bênção, a tua graça, sobre este estudo que vamos iniciar. Que o Senhor venha falar conosco, tratar com as nossas vidas, com o nosso coração. Nós suplicamos assim o teu favor. Edifica-nos, fortaleça-nos para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos então iniciar o nosso estudo. Olha, já estou aqui com o meu estudo bíblico. Se você deseja receber também um estudo bíblico, mande um WhatsApp para nós, 9907-1218, ok? E você pode estar recebendo aí o seu estudo bíblico. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo
de número 2, semana passada. Então, é lógico, foi o primeiro estudo, e tem aí um link no chat aí do nosso canal, onde você pode só clicar e vai baixar aí o estudo bíblico para você nos acompanhar. Está aí, olha, Igreja Presbiteriana, 12 de agosto, estudo número 2, quem somos nós? Clica aí, baixa o seu estudo bíblico e depois você pode compartilhar com qualquer pessoa, inclusive, quem sabe, até mesmo ensinando a estas pessoas aquilo que nós estamos estudando aqui hoje à noite com você, tá bom? Vamos começar então? Semana passada nós falamos sobre quem é Jesus. Lembra dessa história? Quem é Jesus? E nós tivemos várias respostas em relação àquilo que nós também pensamos, né? Quem é Jesus para você? Mas também tivemos as respostas que personagens bíblicos, como João Batista, André, Simão Pedro, os samaritanos, falaram acerca de quem era Jesus. Depois nós vimos o testemunho do próprio Deus, o Pai, dizendo sobre quem era o seu filho. E também vimos depois o próprio Jesus falando sobre quem ele era. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, não é isso? E nós encerramos então dizendo que Jesus é o nosso Salvador, é o Supremo Senhor, é o Deus de todas as coisas. E ainda afirmamos que não podemos simplesmente acreditar em Jesus, acreditar que Deus existe. Isso não é suficiente. Há muitas pessoas que pensam assim, né? Eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus e já tá bom. Mas não seguem como seu Senhor e como seu Salvador. Então, para seguir a Jesus, para se tornar um filho de Deus, é necessário você crer em Jesus, arrepender dos seus pecados, confessar a Deus os seus pecados e, assim, recebendo Jesus em seu coração, você se torna nova criatura. As coisas antigas se passaram e eis que tudo se fez novo. Que bênção, né? Que bom a gente estudar assim, então, a palavra do Senhor. E hoje nós vamos ver, então, quem somos nós? Quem somos nós? Pega aí, então, o seu estudo bíblico, número 2. Quem somos nós? Está aí essa pergunta para você. Diz assim, olha, o primeiro parágrafo, assim, um texto bem pequenininho, tá certo? Já sabemos quem é Jesus Cristo. Agora, precisamos ter uma noção de quem somos nós. Certamente você tem uma ideia sobre si mesmo. Muitas pessoas se acham assim, olha, eu sou uma pessoa muito boa, eu nunca matei, nunca roubei, nunca fiz isso ou aquilo outro, né? Então, eu sou uma pessoa muito... Eu cuido do próximo, eu dou atenção ao próximo, eu faço de tudo para que eles se sintam bem, etc. Então, eu sou uma boa pessoa e as pessoas ao meu redor também falam isso. Mas será que é isso que a Bíblia fala sobre nós? Será que é isso que está na Bíblia? Bom, qual é a ideia que Deus tem ao seu respeito? Talvez as pessoas tenham uma noção muito boa acerca de você, talvez você tenha uma noção muito boa de quem seja você. Mas e o que Deus fala? Qual a ideia que Deus tem a seu respeito? A Bíblia nos mostra quem nós somos, do ponto de vista de Deus. Então vamos lá aprender sobre como Deus nos vê. Vamos então ao nosso estudo. Primeira pergunta de hoje, você pode colocar aí no chat a sua resposta, tá bom? Abra sua Bíblia aí em Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 27. Nós vamos dar um tempinho aí para você abrir a sua Bíblia. Gênesis 1, 27. Gênesis 1, 27. E a pergunta é exatamente essa. O que a Bíblia diz com respeito à origem do homem? O que a Bíblia diz acerca ou com respeito à origem do homem? Nós sabemos, queridos, que Deus é quem faz todas as coisas, Deus quem criou todas as coisas, e a gente vê, na verdade, que o homem foi criado também por Deus. Mas como foi? Como que Deus criou o homem? Se você desejar, coloque aí no chat, mas essa questão de como Deus criou o homem é extremamente fundamental para entendermos tantas coisas acerca do próprio homem, também nos nossos dias, né? Gênesis 1, 27 nos fala a respeito, então, da origem do homem. Então, o que está escrito em Gênesis 1, 27 que nos fala sobre a origem do homem? Lá está escrito assim, olha, criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou.
Então a resposta, qual a origem do homem? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Olha que coisa linda, né? Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Não é que Deus tem um rosto, não é que Deus tem barba, nariz, olho, né? Não é isso. No aspecto moral, no aspecto santo, no aspecto que, sem pecado, o homem foi assim criado à imagem e semelhança de Deus. Muito bem, Heroaldo, obrigado aí pela sua resposta. Criou o homem à imagem de Deus. Ou seja, quem via o homem, via o próprio Deus, né? Via o próprio Deus. Obrigado aí, Heroaldo, é isso mesmo. Mas aí, a gente vê toda essa perfeição acontecendo, todas estas coisas acontecendo, e a gente percebe que, na verdade, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas a Bíblia fala alguma coisa mais acerca do homem, alguma coisa que veio a acontecer durante um espaço de tempo que a gente não sabe, a Bíblia não nos mostra, mas alguma coisa estranha, esquisita aconteceu. Abra lá a sua Bíblia, então, Eclesiastes 7, 29, ok? Abra a sua Bíblia, Eclesiastes 7, 29. Você vai ver lá o que de fato está escrito e como que ele foi moralmente criado. Essa é a pergunta. Como o homem foi moralmente criado? Olha aí a pergunta aí na sua tela, para você ter, então, esta noção. E abra, então, Eclesiastes 7, 29. Sabemos que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E moralmente falando, como o homem foi criado? Quem quiser, vai respondendo para a gente aí, lendo Eclesiastes 7, 29, e nós vamos ver que, de fato, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, mas Deus também trouxe algo no coração do homem. Diz assim, olha, Eclesiastes 7, 29. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem, o quê? Reto. Mas Salomão já adianta alguma coisa que nós vamos ver lá na frente, daqui a pouquinho no nosso estudo. Ele continua dizendo, mas ele se meteu em muitas astúcias. Vamos pegar a primeira parte deste versículo apenas, depois nós vamos falar alguma coisa acerca da segunda parte deste versículo. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto. Olha que coisa linda, né? O Deus fez o homem reto, o homem moralmente criado à imagem e semelhança de Deus. Ele é um homem que foi, assim, uma bênção de fato, ele andar com Deus, ele estar com Deus, ele temer a Deus, e a sua vida moral era reta. Imagine, não haver pecado, não haver imoralidade, não haver transgressão, e ele andando ali com Deus retamente. Que coisa maravilhosa. Foi assim que o homem, então, foi criado, a origem, então, do homem. Vamos para a terceira pergunta? Então, nós já sabemos que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, sabemos que o homem foi criado reto. A terceira pergunta, então, para a gente continuar, diz assim, terceira pergunta, que ordem Deus deu ao homem no jardim do Éden? Deus deu uma ordem para o homem no jardim do Éden. Que ordem é essa? Gênesis 2, 16 e 17 vai nos mostrar. Que ordem Deus deu ao homem no jardim do Éden? Pode colocar aí para a gente, André, novamente, a pergunta, se possível? Que ordem Deus deu ao homem no jardim do Éden? Gênesis 2, 16 a 17. Então, você vai perceber que, tendo o homem sido criado à imagem e semelhança de Deus, tendo o homem sido criado reto, Deus fez uma aliança, um pacto com o homem. Neste pacto, havia, então, uma ordem. Claro, todo pacto, toda aliança, tem uma ordem para ser cumprida. E o homem, tendo sido criado reto, com certeza, imaginamos assim, ele iria obedecer livremente a esta ordem, iria ser um homem obediente. Afinal de contas, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Afinal de contas, a sua vida moral é reta. Então, como que o homem, ou melhor, qual foi a ordem que Deus deu para o homem em Gênesis, capítulo número 2, 16 e 17? A palavra do Senhor, então, nos diz, você pode escrever aí no chat também, tá bom? O Senhor lhe deu esta ordem. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, a ordem do Senhor
era que no meio daquele jardim, que havia milhares e milhares de árvores, um jardim lindo e maravilhoso, Deus fez um pacto com o homem. É o que nós chamamos na teologia de pacto de obras. Ou seja, o homem deveria cumprir esta ordem, afinal de contas, ele foi criado reto, ele foi criado em imagem e semelhança de Deus, então, aparentemente, logicamente, o homem poderia cumprir esta ordem de Deus de uma forma livre, de uma forma abençoada. Então, Deus deu esta ordem para o homem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque senão você vai morrer. Será que o homem cumpriu de fato esta ordem, este pacto, esta aliança? Aí vem a quarta pergunta, que complementa essa pergunta de número 3. A quarta pergunta é exatamente aí o versículo de número 17. A quarta pergunta nos diz assim: o que aconteceria se ele desobedecesse? Está aí, nós acabamos de ler Gênesis 2:17. O que aconteceria dentro desse pacto, dentro desta aliança, se o homem, então, desobedecesse a Deus? O que vocês acham? Coloquem, então, para a gente. A Cristina Freitas, Cristina, respondeu aí para a gente, também aí teve uma das suas respostas aí, e houve aí, ela colocou para a gente: poderia comer de toda a árvore do jardim, mas da árvore do bem e do mal não comerás. Muito bem, Cristina, que bom você aí conosco, que bênção. Deus abençoe você, Cristina, um forte abraço. Continue aí participando conosco. Nosso querido amado Diácono Rivaldo também colocou aí sobre o pecado da desobediência. Exatamente isso que nós vamos entrar agora, porque o homem, Gênesis 2:17, nos mostra sobre o que aconteceria se o homem desobedecesse. A Cristina mesmo respondeu aí para a gente: não comerás, porque se comer, ele certamente iria morrer. Agora, preste bem atenção, a questão da morte aqui está, logicamente, ligada a essa questão da morte física também, com certeza. Mas nós sabemos, diante de todo o contexto bíblico, a Bíblia não trata simplesmente da questão da morte física. A Bíblia trata também da morte espiritual. O que é a morte espiritual? Em Efésios, capítulo número 2, por exemplo, nos mostra assim: vós estáveis mortos nos vossos delitos e nos vossos pecados. Então, qual que é essa questão da morte? É a morte espiritual, ou seja, o distanciamento entre o homem criado por Deus e o próprio Deus. Então, houve uma barreira, ou também um abismo, de forma tal que o homem, separado de Deus, ele, então, estaria morto. Ele cometeria os seus delitos, os seus pecados, longe de Deus, não teria a presença de Deus em seu coração, logo ele estaria morto, ok? Então, certamente morrerás, está também incluído, sim, a questão da morte física, mas também está dizendo sobre essa morte espiritual, esta separação. Mas o que aconteceu, então? Será que o homem desobedeceu? Eu quero que você preste bastante atenção nisso, porque o homem foi criado reto, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e Deus fez um pacto com ele que, naturalmente, ele iria obedecer. Porém, Deus, ele colocou algo no coração do homem, Adão, e também de Eva, sua mulher, que ainda não chamava Eva, né? Eva foi chamada de Eva só depois do pecado, mas o que a gente percebe é que o homem tinha o quê? O livre-arbítrio. E então, o que era esse livre-arbítrio? É que o homem estava livremente para fazer tanto o bem quanto o mal. E por um mistério que nós não conhecemos, e não me atrevo a entrar nessa discussão, porque a Bíblia não nos deixa claro, mas o que a gente percebe é que Deus colocou este livre-arbítrio no coração do homem de forma tal que ele não era forçado a fazer o bem e ele não era forçado também a fazer o mal. Mas ele poderia fazer tanto um quanto o outro. Ou seja, não é que Deus criou o homem com algum defeito de fábrica, né? De jeito nenhum. Ele foi criado reto, à imagem e semelhança de Deus. O fato é que o homem ele poderia se inclinar para o mal a qualquer momento e a qualquer hora. E então, Deus, é claro, sabendo e ciente de tudo isso, foi ele mesmo quem criou o homem,
Ele fez esse pacto, e o que será que aconteceu com Adão? E também com Eva, né? Com a sua mulher. Será que os dois desobedeceram? Vamos continuar vendo o nosso estudo aqui. E agora a pergunta de número 5. Vamos para a pergunta de número 5. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 5, versículo 12, ok? Romanos 5, 12. Abra sua Bíblia e a quinta pergunta é: uma vez que Adão era o representante de toda a raça humana, qual foi a consequência da sua desobediência? Então, Adão foi representante de toda a raça humana. Qual foi a consequência da sua desobediência? Será que o homem, então, desobedeceu? Sim, infelizmente. Você sabe um pouquinho da história, talvez, se você não sabe, a gente vê que a serpente, mais sagaz do que todos os animais da terra, lógico que foi o próprio Satanás quem usou ali aquela serpente e então provocou uma tentação. Ele vai no pacto, ele vai na aliança, nos termos da aliança, nos termos do pacto que Deus havia feito para com Adão e para com Eva, e fala assim, não foi isso que Deus falou, que vocês vão ser conhecedores do bem e do mal. Não, olha, é porque Deus não quer que você seja igual a eles, mas como que você vai ver, né? Então, Satanás colocou ali aquela tentação para Adão e para Eva. E então eles, puxa vida, se eu comer, eu vou ser igual a Deus. Eu posso criar, eu posso ser o soberano, eu posso viver independente de Deus e dessas circunstâncias. Então eles acabaram o quê? Provando daquela árvore, do fruto daquela árvore, e assim quebrando o pacto, quebrando uma aliança com Deus. Então, eles desobedeceram. E qual era mesmo a consequência da desobediência? Era a morte espiritual, a morte eterna. E diz aí nosso diácono Rivaldo, né? Morte espiritual é a morte eterna, a separação eterna de Deus. É isso mesmo, Rivaldo. E agora o homem, ele desobedece a Deus, e ele está agora separado de Deus, há uma barreira, há um abismo. Deus não se compactua com o pecado. Deus agora, tendo visto quebrado a sua aliança, Deus permanece fiel, o homem infiel, e ele está morto em seus delitos, morto em seus pecados, porque ele desobedeceu um pacto. O homem foi criado reto. Aí sim, agora a gente pode ler Eclesiastes 7, 29, a segunda parte. Mas ele se meteu em muitas astúcias. Então, o fato de um homem ter metido em muitas astúcias foi o quê? Foi exatamente o fato de ele ter desobedecido a Deus e ele agora está dentro do pecado, da morte, condenado, o seu ser se tornou depravado, longe de Deus, longe das coisas de Deus. Que triste, né, gente? Deus criou tudo tão perfeito, né? Deus criou tudo de uma forma tão amorosa, tão abençoada, mas o homem desobedece a esta aliança, a este pacto, e agora ele está morto nos seus delitos e pecados, ele não possui mais o livre-arbítrio, e agora ele não tem mais esta aliança, esse pacto com Deus. E o que Deus fez? Lembra lá? Deus expulsou Adão e Eva daquele jardim, eles foram para o deserto, comer os abrolhos daquele deserto, e agora o trabalho deles, que era um trabalho abençoado, né? Era um trabalho cheio de vigor, de prazer, de louvor, de adoração, que exaltava a glória de Deus. Agora, o homem está morto em seus delitos e pecados, e o trabalho se tornou agora algo pesado, algo difícil, algo complicado, né? Para o ser humano. E com isso, toda a descendência de Adão e Eva foram também corrompidos. Todos os descendentes. E até os nossos dias, é claro, enquanto houver humanidade, enquanto houver nascimento, tem nascido crianças depravadas, mortas em seus delitos e em seus pecados. Então, olha, só prestando atenção nisso, o homem não tem mais livre-arbítrio. Acabou. Ninguém tem o livre-arbítrio de decidir, né, se faz o bem, se faz o mal. O homem é inteiramente mal. Nós vamos ver isso aí mais à frente, aqui mesmo nesse estudo de número 2. Josilene, nossa querida irmã lá de Aruana. Boa noite, Josilene. Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus. E a Cristina escreveu aí mais uma vez, né? A consequência da desobediência foi o pecado e foi a morte. Muito bem, Cristina, é exatamente isso mesmo.
Romanos 5:12, então, vamos lá, nós ainda não lemos Romanos, capítulo de número 5, versículo 12, que nos diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então percebe que, assim como por um só homem, que homem é esse? O próprio Adão. Então o pecado entrou, né, no mundo através de Adão. E pelo pecado, por causa disso, a morte. Lembra da morte? Consequência do pecado, da desobediência. Certamente morrerás. Então, pelo pecado, entrou também a morte, e assim também a morte passou a todos os homens. Por quê? Porque nós estávamos sendo representados por Adão. Então, todos pecaram. Todos pecaram. Não há ninguém neste mundo que nunca tenha cometido pecado. Não há um justo sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos pecaram. Então, queridos, eu vejo muitas vezes as pessoas falando assim: ah, porque a criança não peca, criança é inocente, criança. Não, queridos, muito pelo contrário. Criança nasce pecadora, criança nasce condenada ao inferno, criança nasce realmente debaixo do castigo, da consequência deste pecado, porque é o que a Bíblia agora falou. Todos pecaram. A Bíblia está falando que pelo pecado entrou a morte no mundo, porque todos pecaram. Então, queridos, todos nós vamos passar pela morte física como consequência do pecado. Mas aí que está onde entra a pessoa de Jesus Cristo para nos salvar e vencer a morte e vencer o pecado, né? A morte e a ressurreição de Jesus. Então, todos pecaram. Então, a pergunta era, uma vez que Adão era representante de toda a raça humana, qual foi a consequência da sua desobediência? A morte, o pecado e a transmissão deste pecado, das suas consequências na vida de todos os seres humanos. Então, nós já nascemos pecadores. A palavra de Deus nos fala em Salmo 139, né? Que em pecado concebeu minha mãe. Tá certo? Todos nós nascemos em pecados. Muito bem, Silvio. O Silvio colocou aqui para nós. O homem entrou, o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte. Isso mesmo, Silvio. Através do homem, através do pecado, também veio a morte. Está aqui presente conosco também Jonas Santana. Deus abençoe Jonas Santana, a sua vida. Ele diz aí para nós que a santa, harmoniosa e consoladora paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos os irmãos. Amém. Precisamos deste consolo de Deus, desta paz do Senhor. Deus te abençoe, Jonas. Bom tê-lo aqui. E vamos para a sexta pergunta? Vamos lá, então. Diz assim, olha. O que Deus diz a respeito dos homens em Romanos 3:23? O que Deus diz a respeito dos homens em Romanos 3:23? Vamos ler lá, Romanos 3:23? O que diz a palavra do Senhor a respeito, então, de todos os homens? Lembrando que Romanos, a primeira parte, você pode perceber que parece muito como um tribunal, né? Até o capítulo de número 11, ali a gente tem o réu, ali a gente tem o juiz, ali a gente tem a sentença, ali a gente tem assim, um tribunal montado mesmo, tá certo? Leia Romanos com essa perspectiva que você vai ver um tribunal, e que tribunal, né? E em Romanos, então, neste meio termo aí, vai nos falar acerca de algo dentro desse tribunal, vai nos mostrar algo que o homem, de fato, é em relação a Deus, o que a Bíblia fala em relação aos homens. Romanos 3:23 é um versículo muito conhecido. O que diz lá em Romanos 3:23, hein? Olha só, alguém aí já sabe? Já quer colocar aí a resposta? Pode colocar para nós, viu? Anaide da Costa, que Deus abençoe sua vida, Deus continue fortalecendo, ensino abençoado, amém. Graças a Deus, é para a nossa edificação e fortalecimento. Então tem aí, olha, Anaide Costa, vamos responder aí Romanos 3:23, o que diz lá? Romanos 3:23 nos fala, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Olha só, que interessante. Todos aqui é toda a raça humana, somos todos nós, todos os homens, até mesmo aqueles que ainda não nasceram, mas vão nascer, obviamente, eles já estão destituídos da glória de Deus. Mas quando é que nós tivemos a glória de Deus? Lá no Jardim do Éden.
Lá no Éden nós tivemos a glória de Deus. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem era um homem reto, mas ele tinha, né, a glória de Deus ali na sua vida, presente com ele. Agora, por causa do pecado, ele foi destituído desta glória de Deus. Então, ele carece da glória, ele carece da presença de Deus. Essa é a nossa sentença dentro desse tribunal, né? É o que está acontecendo aí. Todos pecaram e carecem desta glória de Deus. Isso é o que a Bíblia nos fala acerca do homem. E então o que a gente percebe é que hoje em dia tem havido muita valorização do homem, né? Tem muito assim, você é isso, você é aquilo outro, né? Alguns chegam a afirmar que o ponto fraco de Deus é a sua vida. Que coisa esquisita, que heresia. A Bíblia nunca falou isso. Deus tem ponto fraco? Que história é essa? Então não podemos aceitar de maneira nenhuma esse tipo de ensino dentro das nossas igrejas, dentro do nosso contexto, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas nós erramos, nós pecamos e nós não somos ponto fraco de Deus de maneira nenhuma, viu? Não somos isso, como se Deus existisse por causa de nós. Ele quer nos abençoar de tal forma que a gente é o ponto fraco de Deus. Se a gente pede, ele vai lá e responde porque ele sabe, nos ama tanto que ele está pronto para nos ouvir. Nada disso, né? De fato, ele nos ama, de fato, ele está pronto para nos ouvir, mas ele, acima de tudo, ele é Deus, ele é Senhor, e nós não somos aí esse ponto fraco de Deus, a ponto de Deus quase que se prostrar diante de nós. É muito pelo contrário. Nós é que nos prostramos diante de Deus, obviamente, né? O coração do homem representa a sua própria essência, diz aí a nossa lição. Ou seja, o que há de mais íntimo e característico nele. Porém, o homem não tem controle sobre o seu próprio coração. O homem não tem controle sobre o seu próprio coração. Na verdade, é o coração que sugere ações, reações, palavras e pensamentos, né? Como será o nosso coração? Como será que o nosso coração se apresenta diante do olhar de Deus? Olha esta pergunta, né? Como será que o nosso coração se apresenta diante do olhar de Deus? Você vai abrir sua Bíblia em Jeremias 17, versículo de número 9. Este é o versículo. Jeremias 17, versículo de número 9. Como será que o nosso coração se apresenta diante de Deus? O que Deus fala a nosso respeito? O que a Bíblia fala sobre o nosso coração? Era um coração reto? Era um coração em mais semelhança? Era um coração que adorava a Deus, fez um pacto com Deus, né? Mas veio o pecado. E agora? O que a Bíblia fala sobre o nosso coração, nosso íntimo, a nossa alma? Jeremias 17, 9. Sabe o que diz lá? Muito bem, Cristina. Essa é a resposta. O nosso coração é enganoso, é corrupto. Diz assim, Jeremias, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? É exatamente isso, Cristina. Ou seja, o nosso coração é corrupto, é desesperadamente enganoso. Não podemos confiar em nós mesmos, não podemos confiar nos homens, nas sabedorias dos homens. A Bíblia fala no Salmo, não podemos abrir o nosso coração, depositar a nossa confiança nos filhos dos príncipes, porque o nosso coração é corrupto, é enganoso. Sim, o nosso coração é enganoso. O Lucas, que está presente conosco aí, Lucas Andrade, Deus te abençoe, uma bênção tê-lo aqui em nosso meio. Ele respondeu já a nossa pergunta aí, nosso coração é de fato enganoso. Deus abençoe, Lucas, bom tê-lo aqui conosco, forte abraço. E meus irmãos, o nosso coração sendo corrupto, enganoso, como que nós vamos adorar ao Senhor? Então a gente vê que a Bíblia está dizendo o seguinte, que após o pecado, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. A Bíblia nos fala que o nosso coração é enganoso, é corrupto. A Bíblia nos fala que todos nós pecamos, não tem saída, não tem quem não pecou, não há um justo sequer, não há quem obedeça ao Senhor de fato, não há quem lhe renda louvores de fato. Então a gente está morto. Nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados como consequência daquele pecado lá em Adão. Jeremias 17, 9. Enganoso
corrupto é o nosso coração. Está vendo que a Bíblia fala sobre você? A Bíblia fala sobre você, que você se auto-engana, que o seu coração é corrupto. Por isso que o próprio Jeremias também disse: maldito o homem que confia no próprio homem, maldito o homem que confia no homem. Então você não pode confiar em você mesmo, você não pode confiar na sua sabedoria, você não pode confiar nas suas próprias decisões, por isso você tem que buscar a Deus, buscar em Deus as decisões da sua vida. Por isso que você não pode ir pelo seu impulso, ir por suas emoções e nem pela sua razão. Você tem que ir andar pela fé. Por isso o cristão anda de fé em fé, confiando no Senhor. Deus, eu não sei decidir as coisas. O meu coração é enganoso. Eu posso até estar pensando que isso aqui é bom para mim, é para a glória do Senhor, mas o meu coração é enganoso. Então, mostra-me a tua plena vontade, porque ela, sim, é boa, perfeita e agradável. Ok? É isso que a Bíblia fala sobre o nosso coração. A sétima pergunta fala assim: a Bíblia ensina que o homem tenta fazer para ser salvo é insuficiente em razão do seu pecado e da sua corruptibilidade de seu coração. Então, nós vamos ler agora Jeremias. Se você está com o estudo aí, apareceu Jeremias 12, 23. Não é 12, 23. É 13, 23. Ok? Então, vai no seu estudo aí, risca o 12, coloca 13. Jeremias 13, 23. Abra sua Bíblia em Jeremias 13, 23. Nós vamos ler já já esse texto. Então, veja só. A minha pergunta para você é: o homem pode fazer alguma coisa para ser salvo? Será que o homem pode, por exemplo, dizer assim: olha, eu fazia isso, não faço mais, agora Deus se agradou de mim. Eu vou fazer uma coisa muito boa para o meu próximo, Deus vai se alegrar comigo. Eu vou na área da religião, isso nós falamos na área da sociedade, com o próximo, mas na área da religião, olha, eu vou prometer a mim mesmo que eu vou para a igreja todos os domingos do ano de 2021 e Deus vai abençoar a minha vida. Eu vou pagar as minhas promessas que fiz, vou andar daqui até lá naquela cidade sagrada, até Aparecida do Norte, lá em São Paulo, eu vou me ajoelhar sobre caroço de milho todas as noites, para que Deus olhe para mim e perdoe os meus pecados. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, para chamar a atenção de Deus. O que vocês acham disso? Será que o homem pode fazer tal coisa? Será que isso seria... De maneira nenhuma. Qualquer coisa que o homem fizer será insuficiente, porque o coração do homem se inclina para o mal. Isso aí, Rivaldo. Rivaldo, nosso diácono, escreveu: o coração do homem se inclina sempre para o mal. Muito bem, sempre se inclina para o mal. E por mais que você queira fazer o bem, lá no fundo do seu coração tem lá algum senso de maldade, tem algum senso de pecado, de orgulho, de vanglória, não é? Então nós nunca conseguiremos fazer de fato o bem, a não ser que pelo Espírito Santo ele nos convence, nos abençoa e transforma o nosso coração. Vamos lá então, Jeremias 13, 23 nos diz assim: pode acaso o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então poderias fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Olha só o que o texto está nos dizendo: acostumados a fazer o mal. Nós estamos acostumados a fazer o mal. Nós fazemos o mal sempre, nós pecamos contra Deus sempre, nós damos abertura para o nosso pecado, para o nosso coração enganoso e corrupto agir. Isso é fazer o mal. Nós estamos acostumados, é a Bíblia que está falando, estamos acostumados a fazer o mal. Aí Jeremias está colocando para a gente o seguinte: se um etíope, uma pessoa lá da Etiópia, mudar a sua pele, né? Fala assim: olha, eu vou agora mudar a cor da minha pele. Eu vou agora ser uma nova pessoa, uma outra pessoa. Eu vou agora mudar todo o meu senso de pensamento. Enfim, se algum homem pode fazer isso, aí ele dá uma outra ilustração. Ou o leopardo. Lembra do leopardo, aquele animal lindo que Deus criou? Ele não tem lá algumas manchas? Será que o leopardo, por si só, ele pode tirar as manchas? O leopardo acordou lá, né?
rugiu muito bonito. Aí ele falou, hoje eu não quero mais essas manchas aqui no meu corpo, vou tirar essas manchas do meu corpo. Isso é possível? Não é possível, porque Deus o criou assim. Então, pode o etíope mudar a pele, o leopardo as suas manchas? Então poderias fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Então, aqui há uma ilustração, duas ilustrações desta mudança que é impossível. Se isso pudesse acontecer, nós poderíamos fazer o bem. Então, o que a palavra de Deus está nos dizendo? Que nós nunca podemos fazer, de fato, o bem. Nunca podemos fazer algo que venha, de fato, a ser suficiente para sermos salvos. Nós estamos perdidos, nós estamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. O salário do pecado é o quê? É a morte. Nós já estávamos mortos em nosso pecado, mas a morte, a segunda morte descrita em Apocalipse, é a morte eterna. O salário do pecado é a morte. O salário da morte é a própria morte. Tá certo? Então, aqui na nossa lição fala assim agora. Você deve estar se perguntando agora, já que eu sou pecador, meu coração é corrupto, não tenho acesso a Deus, será que há esperança para mim? Será que há esperança para nós? Ah, sim, com certeza. Pois o coração é a tarefa a qual Deus tem acesso ao nosso coração. Vamos ver o que o Criador pode fazer com o nosso coração? Então a pergunta é exatamente essa. Abra sua Bíblia em Ezequiel 36, versículo 26. Ezequiel 36, versículo 26. Está aí na sua tela, é o versículo que você vai ler. Ezequiel 36, 26. Pastor, o senhor falou tanto da questão de que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, que nós não temos mais acesso a Deus, estamos separados, há um abismo, há uma barreira, o salário do pecado é a morte, então não há esperança para ninguém, não há salvação mais para ninguém. Ezequiel 36, versículo 26, é quem nos vai responder a esta pergunta. Ezequiel 36, 26, promessa de Deus, diz assim: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Promessa de Deus, querido, porque Deus tem acesso ao nosso coração, ainda que enganoso, ainda que corrupto, e o Senhor Deus nos fala, Ele nos vai dar um novo coração, e colocará dentro de nós um espírito novo. Aqui está falando de uma conversão, de uma regeneração. Aqui está falando de uma nova vida, de uma nova expectativa de vida. Ele vai agora, o coração novo, querido, ele faz com que a gente perde aquela vida antiga e agora ele vem com um coração novo, regenerado. Ele tira de nós o coração de pedra, que é esse coração corrupto, enganoso, esse coração de pecado, morto em seus delitos e pecados, e então ele vai colocar um coração de carne, um coração que bate realmente, um coração que trabalha em prol do seu nome, do nome dele, e agora nós teremos uma nova vida. Se temos um coração novo, aquele que estava morto foi retirado, e Deus colocou em nós um coração novo, então agora eu tenho uma nova vida, e eu não tenho mais nenhum prazer em voltar a ter aquele coração velho, antigo e morto nos seus delitos e nos seus pecados. Deus colocará em nós um coração novo. Amém, queridos? Próxima lição, nós vamos tratar mais então sobre este assunto, sobre esta nova perspectiva de vida, este novo coração, esta nova caminhada com Deus. Para isso, queridos, é necessário que você entenda que somente por obra do Espírito Santo é que nós temos um coração novo. Somente por obra do Espírito Santo. Ele abre a nossa mente, abre o nosso coração, ele habita em nosso coração, e assim nós abriremos os nossos olhos e veremos quão pecador nós somos, quão enganoso é o nosso coração, quão corrupto é o nosso coração, e aí a gente nasce de novo. Nós somos regenerados, nós temos uma nova vida, e a gente começa a observar como que o nosso coração era corrupto, e agora tem um novo coração, uma nova vida em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram. Ainda que nós pecamos, ainda que nós erramos, mas agora nós nos tornamos justificados diante de Deus e temos a garantia da salvação, que no último dia, no dia da minha morte, ou no dia que Cristo Jesus voltar,
eu serei definitivamente salvo. Amém? Esta é a palavra do Senhor nesta noite. Quem é você? Da perspectiva da Bíblia. O que a Bíblia fala sobre quem nós somos. Então, queridos, nós fomos criados retos, nós fomos criados em imagem e semelhança de Deus, nós nos metemos em muitas astúcias, a ponto de morrermos para Deus, e morremos nos nossos delitos e pecados, nosso coração se tornou corrupto e enganoso, mas Deus, e somente Deus, que olhou para nós e nos amou, e nós estávamos caminhando para o inferno, para o salário do pecado, que é a morte, ele nos salvou, nos regenerou, nos trouxe nova vida. E você que ainda não tem Cristo em seu coração, você está perdido. Você está dentro desta morte. Você está a ponto de que a morte venha sobre você e você seja condenado eternamente. Então, hoje é o dia de você ser restaurado, transformado por Deus. Hoje é o dia de Deus tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne, trazer vida nova para você, trazer para você uma nova perspectiva de vida por meio de Cristo Jesus. Então, sim, há esperança em seu coração. Então, queridos, diante de tudo que vimos até aqui, você pode escrever aí agora, quem está participando conosco, qual a sua opinião sobre quem é você aos olhos de Deus? Hoje, você que é nova criatura, quem é você aos olhos de Deus? O que Deus fez na sua vida? Se você quiser escrever aí, nós já estamos encerrando o nosso estudo bíblico, né? Teremos agora um momento de oração, mas antes disso você pode estar escrevendo aí sobre o que Deus fala acerca de quem é você hoje, nova criatura. Quem é você hoje, então? Escreva aí para nós, tá bem? Agradecer também a Cristina, que está mais uma vez presente conosco, participando aí do nosso chat. Ela escreveu, estudo edificante e abençoado. Amém, Cristina. Graças a Deus. A palavra de Deus sempre nos edifica, nos fortalece. Graças a Deus por isso. Escreva aí para nós, quem é você hoje aos olhos de Deus? Você que foi regenerado, transformado, quem é você hoje? Diz aí a própria Cristina, somos novas criaturas diante de Deus. Isso mesmo, Cristina. Somos novas criaturas diante de Deus. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Vai escrevendo mais coisas aí. Então, olha só, nós temos aí o nosso estudo bíblico que você pode receber no seu WhatsApp, ou você pode clicar aí também no link da nossa igreja. O André vai colocar já este link, onde você apenas clica e você vai poder baixar o estudo que nós tivemos aqui nesta noite e também baixar o estudo da semana passada. A gente pode passar para você, caso você perdeu este estudo aí. Nós falamos sobre quem era Jesus e hoje quem somos nós, ok? É isso aí, queridos. Nós vamos encerrando, então, o nosso estudo desta noite, ciente que nós precisamos de Deus, não é verdade? Precisamos muito da presença de Deus para transformar, regenerar o nosso coração. Nós não podemos fazer absolutamente nada aos olhos de Deus para sermos salvos. Somente é Deus a quem vem e age em nossa vida, transforma o nosso coração. Abra o seu coração para o Senhor Jesus Cristo. Tá aí o nosso link. Clica aí, receba, é gratuito, com certeza, obviamente. Você vai clicar aí, olha, nesse link que está aparecendo aí para você, e você vai baixar todo esse estudo bíblico. Lembrando, baixou esse estudo? Compartilhe aí com seus amigos, fale sobre este estudo, compartilhe com mais pessoas. Precisar, se tiver alguma dúvida, estou aí à disposição, ok? Meus irmãos, nós teremos, então, este momento especial de oração uns pelos outros, tá certo? Nós vamos orar e pedir ao Senhor que nos abençoe, que fortaleça a nossa vida. Se você tem algum pedido especial de oração, pode escrever aí para nós no chat, tá bem? Nós já temos alguns aqui recolhidos e nós estaremos nesse instante orando, então, por você, pela sua vida. Tem algum pedido especial de oração? Coloque aí para a gente. Nosso irmão Rivaldo escreveu ali, ó, sou pecador, com certeza, porém coberto pelo sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus que nos trouxe a salvação. Coisa linda, Rivaldo, é isso mesmo. Palavra de Deus que nos mostra isso, que mesmo sendo pecadores, o Senhor nos trouxe salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas também colocou aí, boa palavra, amém, pastor. Amém, Lucas. Deus abençoe a sua vida.
Isabel Ribeiro, que bom você estar aqui conosco também. Que Deus abençoe. Amém. Que Deus fale ao seu coração. Quero convidar nesse instante, então, a nossa irmã Gilda, a nossa irmã Laodiceia, que entrarão agora também e farão uma oração especial por sua vida. Se você tem algum pedido especial, você pode estar também colocando aí para nós e nós oraremos por você. Então, Gilda, nós temos aí alguns pedidos especiais, que está aí no nosso grupo, Gilda, inclusive, do nosso ponto de pregação, tá certo? Você pode olhar aí e nós vamos orar nesse instante. Nossa irmã Laodiceia talvez não tenha conseguido entrar ainda, não sei se ela já está presente, mas de qualquer forma, a Gilda ora. Se a nossa irmã Laodiceia não puder entrar, eu oro logo em seguida, assim, portanto, sobre cada um desses pedidos. Nossa irmã Anaide da Costa diz aí também: como nova criatura em Cristo, a velha natureza corrompida foi crucificada com Cristo. Amém. Romanos 6, versículo número 6. Muito bem. A nossa velha natureza foi crucificada com Cristo. Aquele coração enganoso, corrupto, né? Está tudo lá na cruz. Deus já nos perdoou. Amém. Anaide da Costa. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Vamos orar, Gilda? A Gilda vai orar por nós nesse instante. Logo em seguida, eu também estarei orando por sua vida. Vamos orar com nossa irmã Gilda, em nome de Jesus. Grandioso Deus, eterno e soberano Pai, graças queremos te dar, Senhor, pela bênção, Senhor, da salvação. Queremos, ó Pai, agradecer, Senhor, com todo o nosso ser, nosso coração, pela vida do Senhor em nós. Queremos colocar diante de Ti, Senhor, os pedidos aqui a nós enviados, colocar a vida, Senhor, de Mônica, Pai, a nossa irmã em Cristo Jesus, da nossa congregação ali na Aruana, aqui em Aruana, e que o Senhor Deus esteja, Senhor, fortificando, fortalecendo, instruindo cada vez mais no seu trabalho, Pai, para que, ó Deus, especificamente, ela seja instrumento do Senhor para os seus pacientes. Principalmente, o pedido dela é para que ela seja instrumento do Senhor aos idosos que ela está tratando, Pai. Ela, como psicóloga, que o Senhor esteja dando sabedoria, entendimento e dando, Senhor, discernimento para que a tua palavra, Senhor, alcance, Senhor, a vida desses pacientes, Pai, no nome de Jesus. Queremos colocar também diante de Ti, Senhor, a vida de Cris, nossa irmã Crisoleide, que hoje, Pai, ela recebeu a notícia de que seu pai faleceu e está nesse momento, Senhor, ali em Campina Grande. Que a paz do Senhor, que o consolo, a consolação do Senhor Jesus Cristo esteja, Senhor, com Cris, com Cláudio, seu esposo, com seus filhos, Pai, a Bia, a Gabi, e que todos os familiares sejam confortados e consolados pelo teu Senhor, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos colocar diante de Ti também, Senhor, a vida do presbítero Astolfo, Pai, que nesse momento se encontra, ó Deus, no UTI do Hospital Primavera, mas que, graças ao Senhor, ele tem, Senhor, avançado na sua saúde e que ele prontamente esteja restabelecido no meio de nós, pela graça bendita do Senhor. Nós te louvamos e te bendizemos, Pai, e pedimos, Pai, que o Senhor continue abençoando, dando sabedoria, dando, Senhor, autoridade e poder vinda do alto ao pastor Lucas Apolinário, que está à frente dessa congregação. Que o Senhor esteja, Senhor, fortalecendo, Senhor, os teus pés, as tuas mãos, dando, Senhor, cada dia mais, Senhor, as bênçãos, Pai, não somente para ele, mas também para a Nali, para seus filhos, Pai. Nós te louvamos e te bendizemos pela família, Senhor, do Senhor, pela família da fé, Senhor, que está aqui reunida, Senhor, na Aruana. Nós queremos louvar e engrandecer o nome do Senhor, no nome de Jesus. Amém.
Amém. Vamos continuar em oração nesse instante. Então, Senhor Deus, mais uma vez nós nos colocamos diante do Senhor. E obrigado, Deus, porque nós podemos, juntamente com a nossa irmã Gilda, louvarmos ao Senhor, orarmos a Ti, suplicando assim o Teu favor e a Tua graça. Abençoe Gilda, abençoe, ó Deus, a sua família, para a honra e glória do Teu nome, e proteja esta casa em louvor para o Seu próprio nome. Senhor, nesse instante queremos suplicar ao Senhor pela família de Nina, e agradecendo também, Deus, pelo novo emprego dela, Senhor. Graças te damos, porque o Senhor tem, ó Pai, feito maravilhas na vida da nossa querida irmã Nina. Que o Senhor, assim, Deus, abençoe a sua vida poderosamente, no nome de Jesus. Que o Senhor esteja sustentando com a sua graça. Nós te agradecemos por ela. Te agradecemos também, Deus, pela cura de Covid da mãe de Laodiceia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem mostrado a tua cura, mostrado o seu poder, a tua graça, e suplicamos, assim, o teu favor, para que, Deus, ela continue se recuperando e sendo uma bênção em nome de Jesus. Graças te damos também por todos aqueles que foram curados, inclusive eu, Senhor, desta Covid. Obrigado, porque o Senhor nos abençoou e tem curado, e nós cremos que o Senhor há de restaurar vida e saúde. Agradecemos também, Senhor, pela família da nossa querida irmã galega, Josilene. Senhor, obrigado pela vida dela. Obrigado pelo teu favor, pela tua graça, que o Senhor fortaleça a sua vida e toda a sua família. Obrigado pela sobrinha dela que nasceu com muita saúde. E estivemos orando por sua irmã, por sua sobrinha, que nasceria, e hoje, graças a Deus, temos boas notícias. Muito obrigado, Senhor, que a tua boa mão esteja sobre a vida e a família de Josilene, em nome de Jesus. Pai querido, também foi nos colocado aqui para orarmos por esse Natal, por esse Ano Novo, e que haja curas de Covid, que haja vacina propriamente, ó Deus, para a cura desta Covid. Senhor, tenha misericórdia, abençoe o nosso coração, abençoe a nossa vida, abençoe o nosso Natal, abençoe este ano que está chegando, 2021, que possamos ter novas perspectivas, possamos ter novos horizontes para a honra e glória do teu nome. Obrigado pelo ano de 2020, que também está encerrando. Sabemos que no meio de tudo isso, o Senhor cuidou de nós. O Senhor nos ensinou a dependermos somente de Ti. E nós, por isso, ó Deus, onde muitas pessoas estão dizendo contra ou falando coisas acerca do ano de 2021, nós queremos Te agradecer. Porque, apesar de todas as circunstâncias, o Senhor tem trabalhado em nossos corações. Louvamos o Teu nome e suplicamos que 2021 seja, de fato, bênção em nossa vida, porque o Senhor permanece reinando sobremaneira. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus por tudo, nós te louvamos, nós bendizemos ao nome do nosso Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe. Obrigado, Gilda, por participar aí conosco deste momento de oração. Deus abençoe a sua vida. E você que deseja ainda fazer alguns pedidos especiais de oração, estou à disposição pelo meu WhatsApp, pelo o telefone da igreja. Nós podemos estar orando por você. Marta Pimentel, que está aí presente conosco. Deus abençoe, Marta. Está através do Facebook. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Nossa querida irmã Marta, irmã abençoada. Deus te abençoe. E, meus irmãos, que Deus continue assim fortalecendo a sua vida, o seu dia a dia, em nome de Jesus. E nós vamos encerrando aqui o nosso culto de hoje. Lembrando que quarta-feira que vem, às 20 horas, nós estaremos novamente aqui, a terceira lição. Tá certo? Conto com a sua presença. Compartilhe esse link que você está aí participando agora do nosso culto. Compartilhe o próximo que teremos na terceira lição, para que tenhamos mais pessoas aqui ainda participando conosco do culto, do nosso ponto de pregação do bairro Aruana. Convido você a participar conosco, a conhecer o trabalho que está sendo realizado no bairro Aruana pela nossa igreja presbiteriana 12 de agosto. Tem sido uma bênção, uma família que se reúne ali em muita comunhão. Quero mandar, então, aquele grande abraço, aquele forte abraço para todos os nossos queridos irmãos que estão participando conosco lá de Aruana. Deus abençoe cada um de vocês. Em nome de Jesus, já estamos com saudades. Em breve estaremos juntos novamente, se Deus quiser, tá bom? Meus irmãos, se você também puder, deixe um like
aí no nosso vídeo de hoje, no nosso estudo. Isso é importante para as futuras transmissões das programações da nossa igreja, de um culto, um estudo bíblico como esse, tá bom? Então, conto com o seu like aí neste vídeo. Compartilhe com outras pessoas e participe sempre conosco. Quero agradecer mais uma vez também ao André, o André que trabalha junto conosco aí na mídia da nossa igreja, que está por detrás de toda essa transmissão. Graças a Deus pela vida do André, que tem muito nos abençoado aí. Deus abençoe, André. Meus irmãos, estamos então encerrados, tá bom? Que Deus abençoe, um ótimo Natal para você, que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família poderosamente, em nome de Jesus. Tenha um Natal abençoado, verdadeiro sentido do Natal na sua vida, na sua família, que seja com muita saúde, com muita paz, mas a paz que excede a todo entendimento, a paz do Senhor Jesus. Feliz Natal, queridos, Deus os abençoe, até quarta-feira, às 20 horas, aqui no nosso culto do Ponto de Pregação Aruana. Grande abraço a todos vocês. Deus abençoe. Noite de paz, noite de amor, tudo dorme em derredor, entre os astros que espargem a luz, proclamando o menino Jesus. Estrela da paz, brilha, estrela da paz. Noite de paz, noite de amor, nas campinas ao pastor, lindos anjos mandados por Deus anunciam as novas dos céus. Nasce o bom Salvador, nasce o bom Salvador. Noite de paz, noite de amor, oh, que belo esplendor, ilumina o menino Jesus no presépio do